Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Hoje, passando aqui para deixar um recadinho para vocês, falar um pouquinho mais de fim de ano, projetos, coisinhas e expectativas para o ano de 2025. Então, nós estamos na retrospectiva, reta final aí de 2024 e todas as expectativas para o novo ano que se inicia. Bom, primeiramente, nesse fim de ano, como vai funcionar? Gente, foi tudo muito corrido. Eu corri atrás de algumas coisas aqui de uma forma pessoal lá para o CCM, pelas doações e tudo mais. Teve um pessoal de Ipatinga, da minha região, que me procurou no Instagram para fazer doações presenciais. Teve uma pessoa, gente, maravilhosa, que ela vai fazer aniversário em janeiro. E para ir pro aniversário dela, no lugar da pessoa dar presente, ela tá pedindo, né, algum tipo de doação ali para que eu possa levar para as crianças. Então, depois do aniversário, a gente vai se encontrar e eu vou levar as coisinhas da doação do aniversário dela para as crianças. Eu achei uma ideia incrível. Essa moça foi sensacional. Ela é da minha região aqui, então eu tô muito grata. Um beijo. E eu tô nessa correria, sabe? Além disso, tem toda a questão de roteirização, receber a história, devolver a história, tananã, 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 enviar o documento para a pessoa assinar, aquela correria, né? E aí, como que vai funcionar nesse fim de ano até o início do ano que vem? Bom, eu acho justo para as pessoas que já estão contribuindo e que venham a contribuir ter mais histórias para ouvintes do que de forma gratuita. Então, nós temos quase aí 100 histórias já nas plataformas gratuitas e nas plataformas pagas nós temos poucas. Então, este fim de ano, toda essa programação, as histórias que forem enviadas, tudo vai ser enviado para a plataforma para apoiadores de forma exclusiva e inédita. Então, neste fim de ano, justamente para valorizar aqueles que contribuem com o meu trabalho, eu vou enviar mais histórias de forma exclusivas e inéditas. Então, quem não tem essa condição vai ter que reviver as histórias que já estão disponíveis aí, que aconteceram aí por meados de julho, que foram soltas nessa época e tal. E eu volto em janeiro. Não vou dar uma data específica, porque vai depender de muitas outras coisas da minha vida. Para trazer histórias nas plataformas gratuitas, tem as edições, então é tudo eu que faço, então tem essa demora também. Para mim, é mais fácil liberar a história da plataforma paga do que para plataforma gratuita, porque tem diversas edições e tudo mais. E, juntamente com isso, o que eu vou fazer? Nas histórias que já foram liberadas, que tiveram introduções muito longas, além da musiquinha longa, eu vou voltar em todos, e vou diminuir tanto as introduções que eu fazia muito longas, quanto as musiquinhas. Isso para valorizar vocês, para caso vocês queiram ouvir novamente, não ter que ouvir toda aquela ladainha que eu falava novamente e ser de uma forma mais direto ao ponto. Então eu vou fazer isso para valorizar também quem está me ouvindo, quem quer ouvir as histórias, para não ficar aquela labuta maçante chata, tá? Então eu vou fazer isso para valorizar também das plataformas gratuitas. Fora isso, tem um projeto que eu quero soltar que, como depende de outras pessoas junto comigo, serão soltos 1 ou 2 episódios mensais, tá? Que é o meu novo podcast que vai chamar Bora Conversar. Um spin-off do Bora Começar, que ele vai trazer aqui qual que é a ideia. Eu vou vir, às vezes, sozinha falar sobre coisas aleatórias, que vai ser o aleatoriando ou aleatoriedades, eu ainda tô vendo sobre isso. E ele vai chamar Bora Conversar porque vai ser assuntos aleatórios, não histórias tão específicas, mas eu também quero trazer convidados. E quem serão esses convidados?
eu quero que sejam pessoas comuns do dia a dia. Vai ser um podcast do povo para o povo, pessoas comuns que a gente consegue encontrar na esquina de casa. Então, eu vou trazer aqui pessoas que têm a vida e o cotidiano rotineiros, como o nosso corre, a nossa correria. A gente vê tantos podcasts fazendo entrevistas aí com vários artistas e tudo mais, até porque isso traz uma visibilidade maior para o podcast. E a minha visão é ao contrário. Eu quero trazer um pouco mais do cotidiano de pessoas normais, não de pessoas aí que acordam num belo dia dentro da sua mansão, tomando um café da manhã maravilhoso, tendo uma vida aí muito tranquila. Então, vai ser o dia a dia do corre dessas pessoas. Justamente por isso, vai ser um pouco mais difícil gravar com essas pessoas, porque são pessoas do corre, que tá correndo, trabalhando. Então, vão ser gravados aí, muito provavelmente, episódios no fim de semana. E também trazer podcasts que não têm tanto reconhecimento ainda, que não está tanto na mídia, que não é tão conhecido. Então, trazer também criadores de conteúdo, seja de podcast ou qualquer um outro, que às vezes está no início, está começando, ainda precisa de toda aquela lapidação que acontece e tal, para trazer mais visibilidade e também ouvir a história da pessoa da boca da própria pessoa. Então, o Bora Conversar vai ser um bate-papo, tá? De pessoas comuns, de pessoas que ainda são pequenas de podcast, que ainda não ganham a vida do podcast, que é o meu caso. Vai ser um bate-papo falando ali, trazendo assuntos que sejam do dia a dia da pessoa, assuntos que estão em alta na mídia, opiniões interessantes sobre cada pessoa. Eu vou conversar brevemente antes, né, de trazer o episódio. Eu vou conversar com essa pessoa, ver os assuntos em comum que eu tenho com essa pessoa, para a gente trazer um podcast aqui legal, de bate-papo, com assuntos aleatórios. Eu sou uma pessoa muito mística. Eu gosto tanto de signos, como eu acredito em mistérios, questões aí de alien, também espíritos. Então, eu quero trazer um pouco mais desse assunto, vida depois da morte, tudo isso, além também de vida do cotidiano mesmo, como que é batalhar o dia a dia ali, acordar tal hora para trabalhar de tal jeito, a vida daquela pessoa, como que foi, o que já aconteceu na vida daquela pessoa. E quem sabe aí trazer a história dessas pessoas que são como nós aí, contadas através delas mesmas, dos próprios olhos dela, contar como que é o dia a dia e tal. E quem sabe também trazer um pouquinho do convidado, né, que for vir, conversar um pouquinho com esse convidado. O podcast dele é a respeito de vida dos famosos. Como que ele começou, como que ele se interessou por esse assunto, falar um pouquinho sobre isso, talvez trazer ali no meio desse podcast uma fofoca de algum famoso, ou se for alguém, por exemplo, que eu já estou olhando sobre isso também, que fala sobre um podcast de mistério, de terror, de medo, como que surgiu a ideia, como que ele começou com essa ideia, de onde que ele veio, onde que ele nasceu, e talvez trazer uma historinha de terror ali junto para a galera que curte. Então, trazer um pouco desse mix para vocês dentro do Bora Conversar. Então, eu acho que vai ser muito legal. Eu quero fazer de uma forma leve, tranquila e para ser um hobby mesmo. Então, eu vou trazer ele de uma forma muito leve, muito assim, tranquilinha, fazendo com que o podcast aconteça de uma forma fluida, para não ser algo maçante também. Porque chega um ponto que passa a ser mais uma obrigação do que algo que você faz por prazer de fazer. E eu quero que seja prazeroso receber convidados, conversar com as pessoas. Vai ser, por enquanto, no formato ali, a pessoa na casa dela, eu na minha casa, a gente fazendo podcast, eu editando esse áudio e trazendo para vocês depois. Inicialmente vai ser apenas áudio, mas quem sabe com o tempo a gente consegue se reunir e trazer um vídeo também dessa conversa com as pessoas. Para quem gosta e ama, que eu sei que vocês amaram a Silvia, ela já é convidada, ela foi minha primeira convidada para participar.
pra gente ter essa interação, esse bate-papo e principalmente muita risada com ela, Silvia Niffenegger do Mancada Minha. Então essas são aí as expectativas e alguns do projeto, né, que eu tenho interesse em fazer para 2025 e que eu preciso muito da ajuda de vocês para conseguir transformar isso em realidade. Então se preparem aí para o Bora Conversar, que breve ele vai estar no ar e eu vou precisar de ajuda de vocês também para ver qual que é o melhor logo que eu vou colocar, aquela imagenzinha e tal, que tem a ver um pouquinho com as cores do Bora Começar, mas tem algumas outras coisas, então vai ser muito interessante. Como eu disse para vocês, eu sou uma pessoa do signo e tal, então tenho bastante expectativa para os próximos meses, né, do próximo ano. Quero trazer para vocês também, quem sabe, dentro desse podcast, um quadro, né, dentro do próprio episódio, um quadro falando sobre o signo, trazendo um pouquinho aí de misticismo para dentro do podcast, para quem gosta de ouvir um pouquinho sobre signo, esse tipo de coisa. São ideias que eu estou formulando para trazer algo legal para vocês, tá bom? E aprimorando sempre o podcast também. Então, o Bora Começar também vai ter algumas alterações. A partir de janeiro, né, que vai ser a terceira temporada aí do podcast, vão ser soltas aí, em média, 2 histórias nas plataformas gratuitas e 3 nas plataformas pagas por semana. Então, eu não consigo falar, vai ser toda segunda, quarta e sexta e tal, mas vai ser 5 histórias por semana, onde 2 serão nas plataformas gratuitas e 3 nas plataformas exclusivas e inéditas para apoiadores, tá? E é basicamente isso, eu quero ir construindo tudo isso para vocês. Tenho grandes expectativas, espero ter você comigo. E também aí aprimorando o próprio podcast de histórias em si. Então, eu pensei também em trazer no finalzinho de cada história uma frase feita que remeta a cada história, algo nesse sentido. E vocês vão trazendo a opinião de vocês também, falando o que eu posso melhorar, o que eu não posso melhorar. O valor de apoio, ele é R$9 e lá para março, né, ou um pouco mais, talvez esse valor ele mude para R$11 para aprimorar ainda mais aqui para mim. E no momento é isso, eu tô buscando aprimorar meus conhecimentos também relacionados a roteiro, a como que faz o podcast, estudar um pouco melhor sobre edição, estudar um pouco melhor também a respeito de como que funciona áudio, aprimoração de áudio, para eu falar mesmo, então melhorar um pouco mais sobre comunicação, entre outras coisas. E é isso, a busca pela melhora, ela vem sempre. E tem uma frase que meu irmão sempre fala, que é trocar o pneu do carro enquanto ele tá andando, que é isso. Enquanto o podcast tá girando aí para vocês, eu ir buscando aprimorar para elevar o nível, né, para vocês sempre. Eu quero agora, nesse finalzinho aqui, agradecer por cada pessoa que chegou até mim e contou sua história. Nós sabemos, né, que nós tivemos aí diversas histórias do quadro radioativo, que são histórias pesadas, histórias que não são fáceis de ser contadas, histórias do deu ruim também. Muitas vezes a gente sabe, né, é uma traição, algo tão íntimo que a gente passa e a pessoa sentia vontade para vir compartilhar essas histórias comigo. Também tivemos histórias aí de amor, superação, recomeços, e eu fico muito feliz de trazer essas histórias onde a gente vê o fio de esperança, né, no final de tudo. E dizer para vocês também que eu espero muito mais histórias de amor e recomeços, né, aqui no podcast, que vocês possam se sentir à vontade para conversar comigo. Temos mais ideias de quadro, já teve gente aí
que falou lá no grupo do Telegram sobre quadros que poderiam existir, trazendo um pouco mais também sobre a biografia de algum famoso, algo do tipo. Então, seria muito interessante. Eu vou ver a possibilidade de sim trazer esse quadro aqui para vocês, para a gente conhecer mais sobre as histórias dos famosos. E é isso. Eu espero que vocês estejam comigo, me acompanhem. Agradeço muito por cada pessoa que contou e abriu seu coração para contar a história. E também para aqueles que ouviram e aqueles que vieram dar sua opinião, né? Porque dar uma opinião também é uma coisa assim, que é dar a cara a tapa, né? Você tá dando a sua opinião ali, mostrando sua foto, quem você é, e sua opinião, se posicionando com relação a alguma história. Então eu sei que isso também não é fácil, então muito obrigada para cada pessoa que veio e comentou nas plataformas ou no nosso grupo do Telegram, para cada participante do grupo do Telegram. O nosso grupo ele é um grupo mais calmo, mais tranquilo, que não tem tantas conversas, mas eu particularmente sou assim. Eu não sou muito de grupo, né? Grupo de WhatsApp, essas coisas. Então eu acho que a gente atrai pessoas com a personalidade próximas da gente. Então eu vejo isso também como algo, sei lá, talvez as pessoas sejam parecidas comigo nesse ponto de não comunicarem tanto em grupo e tudo mais, mas tá ali presente, né? Que é o que acontece comigo também. E é isso, gente. Eu espero melhorar e aprimorar a cada dia para vocês. Eu tô muito feliz com tudo que eu já conquistei. Quando eu comecei o podcast, é assim, 0 ouvintes. E saber que com o tempo eu tô conquistando novos ouvintes, tá chegando novas pessoas, isso faz com que eu pense mais, né? Às vezes, o que a gente precisa realmente é começar. Então, a ideia do Bora Começar, ela surgiu disso. Algo que eu sempre quis fazer e nunca tive a coragem de começar. E como o podcast, sendo um projeto da minha vida, ele me deu forças aí para imaginar que a gente tem que começar. A gente não precisa esperar ser perfeito, ter a melhor hora, ter o melhor equipamento, começar da melhor forma, porque quando a gente fica esperando e querer ter o perfeccionismo ali em primeiro lugar, a gente nunca começa nada. E a gente sabe que a maioria das pessoas que começaram a ganhar a vida com a internet, quando elas começaram, elas não começaram com o melhor delas. Elas foram construindo ao longo do caminho. Então, o que a gente precisa muito das vezes em nossa vida é bora começar. Bora começar a academia logo, bora começar a se alimentar melhor, bora começar a estudar para aquele concurso público que você tem interesse, bora começar uma faculdade que você tem muito vontade, mesmo com medo, vai com medo mesmo, entendeu? Então, é isso. O que eu tenho para dizer de expectativa, de retrospectiva do que aconteceu é: bora começar. Porque só da gente não estar mais naquele lugar antes da gente começar, né? Eu tô no 3º andar ainda da escada que eu tô subindo, eu tô no 3º degrau. Cara, mas você não está no ponto 0, você está no 3º degrau. Então, isso é muito importante para a vida da gente também. É isso, eu quero agradecer e trazer aí essa motivação para todo mundo que deseja. Teve gente que já me procurou falando que sempre teve vontade de começar um podcast e tal. E eu falo, começa mesmo. Começa, que é bom, você interage com outras pessoas. Eu converso com pessoas, gente, do Mato Grosso, eu converso com pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, pessoas que eu nunca conversei, né? Nunca fui naquele lugar. E sem o podcast, eu nunca teria acesso a essas pessoas. Então, eu quero agradecer para todo mundo que chegou, conversou comigo, trouxe uma palavra de carinho ou deu um puxão de orelha para mim, mas de uma forma muito educada. É isso. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês e a gente sabe que, né, de grão em grão as coisas vão acontecendo
E assim, eu não sou a melhor nesse ramo, eu não sou a primeira, mas, gente, tá tudo bem também, sabe? Tem gente que tá acima de você, sim, e tem gente que tá abaixo, e isso não me define. Eu sou muito mais do que apareço aqui pra vocês no podcast. Tem muito mais sobre a Rayane, sobre a vivência da Rayane, que às vezes ainda não tá implementado no podcast, né? O que a gente sabe tá ali em cima, mas o que a gente não sabe é um oceano, né? O que a gente sabe é uma gota e o que a gente não sabe é um oceano. Eu acho que é essa a frase. Então, é basicamente isso. Eu só tenho a agradecer para cada um de vocês que confia em mim, confia no meu trabalho, a ponto também de querer, né, apoiar o projeto, apoiar o podcast. Então, isso é muito importante para mim. Eu não vou falar nomes de cada pessoa aqui, porque senão pode ficar alguém para trás, eu posso esquecer. Mas vocês que já conversaram comigo, em algum momento me mandaram uma mensagem e tal, saiba que vocês têm um lugar especial no meu coração aí, que eu amo muito vocês. E tem muitas pessoas também que não vieram a conversar comigo, mas acompanham o podcast, ouvem todo o episódio. São pessoas mais caladinhas que estão aí introspectivas, mas eu sei que fazem parte aí desse projeto também. E aqui no final eu quero pedir para vocês mandarem mais as histórias de vocês, porque, né, o acervo ele tá diminuindo, então escreva sua história para boracomeçarpodcast@gmail.com ou me mande sua história por áudio lá no Telegram, é só entrar no grupo e me chamar no privado para me enviar sua história, tá? E é isso, gente. Entre no grupo para vocês ficarem por dentro e alinhados. Muitas vezes, quando eu esqueço um detalhe da história, eu vou lá e mando no grupo. E é isso, gente. Obrigada por me ouvirem até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um feliz 2025 para todo mundo. Um ótimo Natal de prosperidade, cheio aí de riquezas, amor. Eu sei que não é todo mundo que tem uma casa de família para poder se encontrar no Natal, de ter ali a família reunida. Eu sei também que para pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIAP+, são pessoas que talvez já foram expulsas de casa, tenham uma outra realidade. Comemore com a família que você construiu, né, fora. Ou, se você não tem isso, comemore consigo mesmo, né? Porque só de estarmos aqui, a luta que a gente passa desde que a gente nasce, só pelo fato da gente ser quem a gente é, já nos torna fortes e vencedores. Então, comemore consigo mesmo, saia para passear com seu cachorro, com seu bichinho, beba sua taça de vinho, assiste seu filme ou série favorita, escute uma música que você gosta, não fica na melancolia, não. Bora pra cima, que 2025 seja um ano aí próspero para todos nós, e esse é o meu desejo para todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijo!